Bom, bom dia, galera. Então, mais uma vez. Hoje, a última provinha, ou última aulinha antes da prova. Até o fim do dia eu posto a prova para vocês. Eu comecei a digitar ela ontem, só que acabei parando. Aí hoje à tarde eu termino ela e mais pro fim do dia eu consigo postar lá para vocês. Aí semana que vem a gente corrige, né, essa prova e acabou praticamente, né? A gente pode fazer uma aula lá na frente para quem tiver interesse em ver um pouquinho de física quântica, mas é só para quem tiver interesse mesmo, não tem nada muito formal, não. Beleza? Hoje, então, meu povo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercício, cara. Eu vou pegar alguns exercícios ali que eu imagino que vocês possam ter dificuldade, ou então que são mais próximos do que eu posso cobrar em prova, né? E vamos discutir juntos aqui. Qualquer dúvida, vocês me avisam. Beleza? Deixa eu apresentar minha telinha aqui. Muito bem. Então, olha só, galera. Bora esquentar os motores, né? Uma hora dessa da manhã aí. Eu imagino que tá todo mundo em marcha lenta. Bora dar uma olhada nessa questão 2 aqui, ó. É uma questão para a gente iniciar as ideias. Na figura 27 e 26, as fontes ideais têm forças eletromotrizes 150 volts e 50 volts. Os resistores têm resistências R1 igual a 3, R2 igual a 2 ohms. Se o potencial no ponto P é tomado como 100 volts, qual é o potencial no ponto Q? Então, esse é um circuito de malha simples, né? É um circuito sossegado, mas ele tem algumas coisas interessantes. Então, vamos lá. Vou botar aqui o capítulo 27. Coisa horrível. Capítulo 27, número 2. O que você quer? Esse não. Bom, acho que esse desenho aqui, né? Então, olha só, galera. Vocês têm dois geradores. Vocês estão vendo que os dois geradores aí, eles estão em oposição de fase, né? Isso quer dizer que eles não estão se ajudando, tá bom? É como se um produzisse corrente para um lado e outro produzisse corrente para o outro lado. Isso faz com que eles estejam em oposição de fase. Na ideia de, tipo, um funciona como um gerador e o outro funcionaria como um receptor, certo? É tipo você colocar o seu celular para carregar. Tá? A tomada funciona como um gerador e o seu celular, que é um gerador também, nesse momento ele acaba funcionando como um receptor. Tá? Ele recebe energia e vai transformando essa energia em outras coisas. Bom, e aí qual é o grande lance? Quem ganha essa jogada aí é o cara que tem a maior força eletromotriz. Então, o E1 tem 150 e o E2 tem 50. Deixa eu anotar isso aqui, ó. Esse carinha de cá, ele tem 150 volts de força eletromotriz. E esse outro carinha aqui, ele tem só 50 volts. Isso quer dizer que o E1 ganha
De maneira, galera, que a corrente aí nesse circuito vai girar no sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário. É uma corrente única, porque é uma malha única, e aí a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff aí sem problema algum. Né? Começa pelo gerador, o gerador é o E1, então eu vou ficar com E1 menos. Próximo cara aí é o R2, né, no sentido da corrente, no sentido anti-horário, aí fica R2 vezes o I, certo? Aí você encontra o E2. O E2 é um gerador, você pensaria que você teria que somar a força eletromotriz. Mas como ele está ligado em oposição de fase, aí ele não está somando, ele está consumindo os 50 volts. Então, de novo, ele funciona como se fosse um receptor, ou um motor, ou algo do tipo, né? Então, eu tenho que subtrair, nesse caso, a força eletromotriz. Aí você pode perguntar, professor, e se ele tivesse ligado ao contrário? Se a placa negativa tivesse embaixo e a positiva tivesse em cima. Aí seriam dois geradores em série, tá, galera? Aí eles iam se ajudar, aí a força eletromotriz de um somaria com a força eletromotriz da outra. Nesse caso, aí se subtrai as duas forças eletromotrizes. Menos R1 vezes I, aqui é o R1, e tudo igual a zero. Essa montagem aí não tem problema para ninguém, né? Isso aí vocês entendem tranquilamente. Bom, agora substitui. O E1 é o 150. O R2, deixa eu pegar lá que eu não lembro. O R2 é 2 e o R1 é 3. Então ficamos com o R2 é 2, então fica 2i menos o E2, que é 50, vezes nada, né? Menos o 3i. Pronto, essa é a nossa equação. Junta quem tem i com quem tem i, você vai ficar com 5i igual a 150 menos 50 vai dar 100, já passo para o lado de lá. Então, divide I é igual a 100 dividido por 5, e isso costuma dar 20 amperes. Certo? Só que a pergunta do problema é saber quanto que vale o potencial lá no ponto Q. Sabendo que o potencial aqui, ó, no ponto P, ele chamou de 100 volts, não foi? Ou 10? Deixa eu olhar lá. Ó, se o potencial no ponto P é tomado como 100 volts, então o potencial no ponto P, ele atribui um valor de 100 volts. Lembra que isso aí, galera, é um valor arbitrário, tá? Você atribui o valor que você julgar, né, conveniente. Então, o que vale não é o potencial no ponto. Lembrem que o que vale é a diferença de potencial entre dois pontos. Então, se você fizer a lei de Kirchhoff de novo, só que agora você vai parar, você vai começar num ponto e terminar num outro ponto diferente, você não iguala mais a zero, tá bom? Então, se você começa no ponto P, eu começo assim, ó, potencial no ponto P, e vou caminhando pelo circuito igualzinho eu tinha feito. Então, se eu começar no ponto P e caminhar junto com a corrente, eu vou encontrar aqui, ó, o nosso receptor. Então, vai ser Vp menos a força eletromotriz 2, beleza? Aí continua caminhando, menos R1 vezes I, e aí você para no ponto que você escolheu. Aqui ele pediu para você escolher o ponto Q. Quando você parar no ponto Q, você iguala tudo isso ao VQ. Beleza? Aí substitui os valores. Ó. O VP é 100. Então ficamos com 100. Menos o E2, que vale 50. Menos R1, galera. O R1 é 3, né? Então fica menos 3 vezes o I2, o I que é 20, que a gente acabou de achar. Tudo isso é igual ao potencial no ponto Q. Pronto. Então, VQ
É igual, olha aí, 3 vezes 20 dá 60, menos 50 com menos 60 dá menos 110, então aqui vai sobrar menos 10 volts. Pronto. Deixa eu arrumar esse tem aqui. Tá, então, esse exercício eu escolhi ele logo de cara por dois motivos. Primeiro, ele é simples, né? E aí você já começa a entender aí que você pode colocar geradores em série, né? Eles ligados de maneira que eles estão se ajudando, ou colocados eles em oposição, né? Ou em fase ou em oposição de fase. E aí, você pode aplicar a lei de Kirchhoff de duas maneiras. Ou uma, você passa pelo circuito completo e iguala a zero todas as suas somas de energias, ou você começa num ponto e termina num outro ponto diferente. Nesse caso, você começa no ponto que você quer, chama de V a letra do ponto, vai subtraindo e somando potenciais até chegar no ponto que você para, e aí você iguala ao ponto que você parou. Beleza, galera? A ideia é essa, é simples, mas é bem prático, sacou? Você não. Você não. Você não tem muito o que pensar. É uma parada meio mecânica, sacou? Você chega lá, aplica a lei de Kirchhoff e corre pro abraço. Bora ver mais uma aqui. Sacaram a ideia? Tranquilo aí para todo mundo? Bora mais um aqui, ó. Vocês vão tentando fazer esses aqui, né? Vamos mais um nessa linha. Aqui, ó. Bora pegar esse 27. Na figura, a fonte 1 tem uma força eletromotriz de 12 volts e uma resistência interna de 0,016 ohms. E a fonte 2 tem uma força eletromotriz de 12 volts, então é a mesma força eletromotriz, e uma resistência interna de 0,012. Então percebam, galera, são dois geradores iguais, só que com resistências internas diferentes. O R1 tem uma resistência interna maior que o R2. As fontes são ligadas em série, olha aí, então vocês estão vendo que o negativo de uma está ligado ao positivo da outra, com uma outra resistência externa, o Rzão. A letra A, qual é o valor de Rzão para o qual a diferença de potencial entre os terminais de uma das fontes é zero? E letra B, qual dessas duas fontes isso acontece? Aí você pergunta, professor, tem como um gerador passar corrente por ele e a diferença de potencial dele ser zero? Tem. Quando isso acontece? Quando o seu gerador ele entra em curto-circuito. Beleza, galera? Então, em um desses dois geradores aí, vai passar uma corrente de curto-circuito, de maneira que ao passar a corrente de curto-circuito, ele não consegue jogar nada para fora. Agora, o outro continua funcionando? O outro continua funcionando, não tem problema nenhum. Tá bom? Por quê? Porque eles têm resistências internas diferentes. Se eles tivessem a mesma resistência interna, eles iam ter a mesma corrente de curto-circuito. Aí a mesma corrente de curto-circuito ia matar os dois, sacou? Aí nada ia funcionar. Mas como eles têm resistências internas diferentes, então eles vão ter corrente de curto-circuito diferente. Então esse cara aqui é o 17. Vamos. Deixa eu pegar a figurinha dele. Falando em figurinha, o Fábio já levanta a sobrancelha aí, né? Cadê? Acho que é esse aqui, né? Então, olha só. Não mais. Ah, tá mudada, cara. O que houve com você? Você foi traumatizado?
Fim de semestre é isso aí, galera. É terror, causa e destruição. Mas é para todo mundo, viu? Não se preocupem, não. Vocês não estão sozinhos nesse barco, não. Então, só. Então, agora você tem que pensar, cara, qual dos dois será que vai entrar em curto? Qual dos dois será que vai entrar em curto, mas vai deixar o outro funcionando? Essa é a grande pergunta, né? Aí você tem que pensar o seguinte, cara. Esses dois estão ligados em série. E os dois têm resistências diferentes. Lembrem que quando você tem resistência em série, aquele que tiver a maior resistência elétrica é aquele que esquenta mais. Se aquele que esquenta mais, a resistência, pensa, a resistência do gerador não pode consumir mais do que ele mesmo produz. Senão não faz sentido, né, cara? Imagina, uma pilha tem 12 volts de força eletromotriz. Aí ela consome 13. Pô, não faz sentido ela consumir 13 e produzir 12. Entendeu? Então, o que vocês vão ter que pensar aqui? Qual das duas resistências é maior? A do primeiro ou a do segundo? Ele diz que a do primeiro é 0,016 e a do segundo é 0,012. Então, quem esquenta mais aí é o primeiro, sacou? Então, se ele entrar em curto-circuito, a corrente que passa por ele não é suficiente para estragar o segundo, digamos assim. Quer ver? Bora fazer uma conta rápida aqui, ó. Se eu escolher o gerador 1 como o cara que vai entrar em curto, vai ficar assim, ó. A gente sabe que deixa eu trocar de cor, né? A gente sabe que a equação do gerador é V1 é igual a força eletromotriz 1 menos R1 vezes I. Certo? Só que eu quero que esse cara entre em curto. Se ele entra em curto, a diferença de potencial dele é 0. E aí ficamos com 12 menos 0,016 I. Fazendo a conta, o I vai ser igual a 12 dividido por 0,016. Isso vai dar 750 amperes. Quer fazer uma conta rápida? Escolhe o outro gerador. O outro gerador, galera, ele tem uma resistência de 0,012. Se tu fizesse essa mesma conta aí para o outro gerador, imagina, tu ia ter que dividir 12 por 0,012. Isso ia dar 1.000 amperes. Só que 1.000 amperes, se passasse 1.000 amperes no outro gerador, que era o gerador 1, 1.000 vezes a resistência do primeiro gerador, ia dar uma diferença de potencial de 16 volts, que era 1.000 vezes 0,016. Só que como que ele pode consumir 16 volts se ele gera 12? Sacou? Então não faz sentido. Então quem tem que desarmar aí, quem tem que entrar em curto, tem que ser o gerador 1. O gerador 2 não consegue entrar em curto-circuito. Se ele entrar em curto-circuito, o outro teria que consumir mais energia do que ele mesmo produz. Tá bom? Beleza. Aí agora o que a gente faz? Lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff. Mas, como o gerador 1 ele está em curto, eu posso simplesmente desprezar ele, né? Não preciso passar por ele. Então, a equação do meu circuito fica só assim, ó. Força eletromotriz 2 menos R2 vezes I menos Rzão vezes I igual a 0. Tá? Não preciso passar pelo primeiro, já que a diferença de potencial do primeiro vai ser 0. Então, 12 menos 0,012. Não é isso?
vezes 750, menos Rzão, eu não sei, vezes os 750, igual a zero. Beleza, galera? Arruma na casinha aí, ó, vai ficar R vezes 750, né? Então, 750 R é igual 0,012 vezes 750 vai dar 9. 12 menos 9 costuma dar 3, não é isso? É. Aí ficamos, então, com 3 do lado de lá. Então, se você dividir 3 por 750, vai dar 0,04. Não, tem mais um zero aí. Pronto. Sacaram o raciocínio da questão? Tá tudo tranquilo aí, galera? Qualquer dúvida, vocês dão um grito aí, hein? Pode pra frente. Beleza. Então, bora fazer esse aí que você pediu, Cíntia? É o 26, né? É esse aqui, é? A gente tá no ponto de 27, tá? Ah, ele quer que você faça um gráfico, né, do negócio. É o 26 mesmo? Do contato deslizante, tá? É porque esse do contato deslizante, você tem que pensar que a resistência varia com o tamanho da resistência. Por conta daquela equação lá do ρL sobre A. Deixa eu abrir aqui. Ó, a figura mostra uma fonte ligada a um resistor uniforme R0. Beleza. Um contato deslizante pode ser deslocado ao longo do resistor do ponto X igual a 0 à esquerda até o ponto X igual a 10 centímetros à direita. O valor da resistência à esquerda e à direita do contato depende da posição do contato. Determine a potência dissipada no resistor R em função de X. Plote a função para força eletromotriz igual a tanto, R0 igual a tanto e R0 igual a tanto. Então, o que você tem, na verdade, aí? Você tem uma fonte com uma força eletromotriz E. Você tem 3 resistores. Quais são esses 3 resistores? Você tem um resistor fixo, que é o Rzão, aquele Rzão lá. Aí você vai ter o Rzão ligado em paralelo. Deixa eu copiar essa figura aqui para você. Vou copiar e vamos colocar lá. Esse aqui é o 26, né? Esse aqui é o 26. Então, vamos dar nome aos bois, galera? Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai ter esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, do contato de ponto B. E eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Então, vocês estão vendo que eu vou ter
esse R0, ele vai ser dividido em duas resistências. Uma que eu vou chamar de R1 e a outra que eu vou chamar de R2, pode ser? Então, o R1 está antes do contato e o R2 vai ficar depois do contato, porque a gente vai conseguir separar as coisas direitinho. Muito bem. Como é que ficaria, então, a equação do circuito? Primeiro, bora calcular a resistência equivalente? A resistência equivalente, galera, vai ser o seguinte. Eu tenho o Rzão e o R1 em paralelo. E esses dois, eles estão em série com o R2. Então, vê se vocês concordam comigo, ó. A resistência equivalente do circuito vai ser, vou botar assim, ó, 1 sobre Rzão mais 1 sobre R1. Isto é a parte em paralelo ali dentro. Tá bom? Tem um outro pedaço de sanduíche lá para se ele quiser segurar, quiser. Ah, você não tá falando. Ah, não? Tá bom. Mas o outro pedaço que ficou em série, ó, que é o R2. Tranquilo aí, galera? A montagem do negócio? Então ficou 1 sobre R mais 1 sobre R1, são os caras que estão em paralelo. Beleza? De maneira ainda que eu possa escrever o seguinte, o R1 mais o R2, eles estão em série. E eles representam o que o sistema chamou de R0. Certo, Cíntia? Aí agora a gente tem que fazer um pouquinho de conta, né? Vamos tentar organizar. Deixa eu ver como é que ficaria mais fácil. Ele quer uma função, né? Uma função de x. Bom, vamos tentar fazer assim, ó. Vai ficar R equivalente é igual. Esses dois juntos aqui vai dar Rzão é o produto pela soma, né? Então vai ficar Rzão vezes R1 dividido por Rzão mais R1 mais R2. Beleza? Bom, só que aí a gente vai ter que usar o seguinte. O R1 ele vai ser Rho L x sobre A. Beleza? Rho x sobre A. Rho x sobre A. Rho x sobre A. Oh, gente. E o R2? Quem seria o R2? O R2 seria o Rho. Aí você vai ter que pegar o que sobrou, né? Que é o L menos X sobre A. É isso, galera? É isso aí, né? É isso aí. Bom, como é que eu vou tirar esse Rho e esse A da jogada? Não sei, mas vamos lá. Então, minha resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R. Ele deu o valor de R lá para a gente substituir? Deu, né? Então, vai ficar R1, vou botar assim, O vezes X sobre A, vezes o R, isso tudo dividido por R mais Rho X sobre A, mais R2. E o R2, ele é Rho L menos X sobre A. Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui com essa historinha toda. Vou puxar para cá.
Fazendo a primeira conta, galera, vai ficar assim, ó, ρ R equivalente, né? Ρ vezes x R sobre A, dividido embaixo por fazer o IMC, né? Vai ficar A vezes R mais ρ x sobre A. Beleza? Tirei o IMC lá da parte de baixo. Aí depois eu somo mais ρ que multiplica L menos x dividido por A. Só que depois eu tenho que jogar o R0 aí dentro, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, vou multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Eu não sei se esse é o caminho mais fácil não, tá, galera? Mas ele vai ter que sair. Então, esse é o primeiro, vezes AR mais ρx, mais o L menos x sobre A. Muito bom. Bom, e agora? Agora eu posso cancelar esse A com esse A, né? E aí eu vou ter um MMC que vai ser o produto dos dois caras aí, ó. Então esse R equivalente é igual a... Vou multiplicar os dois, tá? O A que multiplica a R mais o X. Se você dividir esse MMC pelo denominador do primeiro, aí vai sobrar um A. Quando sobrar um A, a gente vai multiplicar A rho x R. Beleza? Aí agora, quando eu dividir esse NMC pelo segundo, vai sobrar o termo AR mais o X. Certo? E isso vai multiplicar o que multiplica L menos X. Pronto. Aí tem que fazer uma distributiva aí, né? Vamos lá, vamos só montar a equação e aí depois a gente passa para frente, que depois ele só quer isso, né? Quer que você descubra a potência em função do x. Vocês estão vendo que está aparecendo um x aí, vai aparecer uma equação do segundo grau, provavelmente. Só que depois vocês têm que usar a ideia da potência. Beleza, galera? E a potência vai ser U ao quadrado sobre R. Ou seja, a força eletromotriz ao quadrado dividido pelo R, equivalente. E o R equivalente é essa desgraça toda aí que vocês estão vendo. Então, o R equivalente vai ser igual a... vamos com calma, né? A rho xr mais... Quem é que vai ficar aqui? Opa. AR vezes L. Então, vou fazer aqui com calma. AR vezes L. Aí tem um ρ também, né? No meio. Então, AR vezes ρ vezes L. Aí depois vai ficar ρ ao quadrado xl. Então, ρ. Então, depois vai ficar mais ρ ao quadrado xl. Aí agora menos AR ρx menos AR ρx
não é isso? AR, o X, e agora menos Rho ao quadrado, X ao quadrado. Rho quadrado, X quadrado. Então, menos Rho ao quadrado, X quadrado. Tudo dividido por AR mais Rho X. X, pronto. Vamos ver que diabo isso aí tá dando. Bom, posso mandar embora esse cara aqui, né? Ó. Com esse cara aqui. AR Rho X, AR Rho X. E só. Então vai ficar, vou botar em ordem crescente aqui de expoentes. Vai ficar menos o quadrado x quadrado mais rho ao quadrado x L mais a R L rho. Equação do segundo grau dividido por A que multiplica a R mais o X. Beleza? Feio, né? Horroroso, horroroso. Essa é a resistência equivalente, galera. Dá para colocar em evidência aí algumas coisas, mas eu não sei bem o que ele quer. Depois a gente pega a potência. E a gente sabe que a potência dissipada vai ser a força eletromotriz ao quadrado sobre esse R. Então, minha potência vai ser igual a força eletromotriz ao quadrado vezes dividido por R, né? Só que dividir por R, eu posso multiplicar pelo inverso. Então, já vou fazer o seguinte, vou multiplicar aqui por AR mais Rho X dividido por menos O ao quadrado x ao quadrado mais Rho quadrado xl mais R L Rho. Bom, a função é essa, tá? A função da potência é essa. Aí tem que plotar isso e tal. Não vou fazer esse gráfico, porque eu não tenho ideia da cara desse gráfico. Não tenho ideia. Então, a função do primeiro grau em cima, a função do segundo grau embaixo. Tem que fazer no computador. E aí você tem que depois usar a ideia do R0, tá, galera? O R0, ó, o R1 é isso, o R2 é isso. E quem seria o R0? O R0 seria Rho, o L com total sobre A. Então, a gente teria que, para fazer conta, teria que encontrar um Rho zero aqui dentro, ó. Tá bom? Aí era ter que deixar em evidência alguns termos aí para você encontrar quem é onde está o Rho L sobre A aí nessa historinha. Tá? Isso não parece ser tão simples. Eu não vou perder tempo com isso, não. Mas deu para entender, Cíntia, a ideia do problema? 2000 o quê? O que é 2000? Não, eu digo porque tem que sumir com essa equação aqui, ó. Tem que sumir o A, o L e o Rho, que não são do problema, né? Eles não fazem parte do problema. Então, eu tenho que isolar aí dentro essas três letras para conseguir
jogar o R0 dentro da minha resposta final. Tá bom? Você tenta fazer isso depois? Se você não conseguir, você me avisa? Não deve ser difícil, não. Tá bom. Aí você me avisa. Bora para frente. Esse 27 aqui, vocês fizeram? Deixa eu ver se 27 estava na sua lista. Tá bom. É 26. Olha esse 27 aqui, rapidão. A figura A ilustra uma das razões pelas quais é perigoso se abrigar debaixo de uma árvore durante uma tempestade elétrica. Se o relâmpago atinge a árvore, parte da descarga pode passar para a pessoa, especialmente se a corrente que atravessa a árvore atingir uma região seca da casca e por isso tiver que atravessar o ar para chegar ao solo. Na figura, parte do relâmpago atravessa uma distância d no ar e chega ao solo por meio da pessoa, que possui uma resistência desprezível em comparação com a resistência do ar. Então, ele pede para você considerar a resistência do carinha aí como sendo zero, tá, galera? Então, não tem resistência nessa parte H do desenho. O resto da corrente viaja pelo ar, paralelamente ao tronco da árvore, percorrendo uma distância H. Se a razão D sobre H é 0,4 e a corrente total é 5.000 amperes, qual o valor da corrente que atravessa a pessoa? Então, deixa eu pegar esse desenho aqui. Vamos levar ele para lá. Esse é o 20 e coisa, 27. Então, na real, o que nós temos aqui, ó? Se você for marcar os pontos, galera, nesse problema, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, que é onde rola a divisão da corrente, né? E aqui o ponto B, que vai ser o chão. Aqui o ponto B. Só que como a pessoa não tem resistência, esse ponto aqui, onde o raio chega no rosto, continua sendo o ponto B. Certo? Então, na verdade, o que você tem aí, você tem o ponto A, desse ponto A saem duas resistências. Oh, meu senhor. Depois, essas duas resistências, elas se conectam lá no ponto B. Onde uma resistência é a resistência do ar por um caminho. Então, eu vou chamar de R1 e a outra eu vou chamar de R2. Mas as duas, galera, são resistências do ar, tá? Porque aqui, eu posso chamar aqui de R1 e aqui de R2, tá? Mas os dois estão passando pelo ar. O desenho é esse, cara. Não tem muito segredo, não. Aí, o que a gente sabe? A gente sabe, então, que a diferença de potencial nos dois pontos é a mesma, porque esses caras estão em série, né? Então, a diferença de potencial da pessoa tem que ser a mesma diferença de potencial, por exemplo, do ar, que é o que passa pela árvore, beleza? Porque é VAB igual a VAB. Bom, então ficaria assim, ó, R1, que é o da... Na verdade, eu chamei de R2 o que vem da pessoa, né? Então, R2 vezes o I2, isso tem que ser igual ao R1 vezes o I1. Beleza? E usando a equação da resistência, vai ficar ρ
L sobre A, só que no R2 a distância é B, vezes 2. Aí do outro lado fica o R1. O R1 é ρ, só que agora a distância é H sobre A vezes o I1. É isso? É isso. Então vai embora. Galera, como é tudo ar, aqui é a resistividade do ar, aqui é a mesma seção reta, tá? A gente vai considerar a mesma, senão não faz conta. E aí você chega à conclusão que a corrente que passa na pessoa, vamos isolar a corrente que passa pela árvore, né? Vai ficar assim, ó, I1 vai ser igual a D sobre H vezes o I2. Ou seja, a corrente que passa pela árvore vai ser uma razão D sobre H da corrente que passa por você. Certinho? Então, ele já me deu essa razão, isso é 0,4, né? Então, 0,4 vezes I2. Pronto. Mas o que ele quer? Ele quer saber o seguinte, se a corrente total é 5.000, qual é o valor da corrente que atravessa a pessoa? Então, essa corrente que chega total aqui, ó, Isão, ela vai se dividir em duas. Vai se dividir em I1 e I2, que passa pelo carinho aqui. E eu sei que Isão é igual a I1 mais I2. Então, pronto. Ficamos com 5.000 é igual a I1. I1 é 0,4 I2. Mais I2. Então, somar 0,4 com 1 vai dar 1,4 I2 é igual a 5.000. I2 é igual a... se tu dividir aí, vai dar 3.000... Como é que era? 5.000 sobre 1,4. 3.551 amperes. Aproximadamente, né? Olha, a corrente violenta, né, cara, sobre você. Uma corrente violenta. E percebam, galera, que quanto maior for a distância que você está da árvore, menor é a corrente. Por isso que quanto mais perto você ficar da corrente, da árvore, mais perigoso é. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Aí você fala, professor, mas por que diabos cairia um raio em cima da árvore? Porque a árvore é o ponto alto, e ali você tem concentração de cargas por conta das pontas. Beleza? Bueno. Tem um aqui que é bem clássico, que inclusive já caiu em vários. Esse problema aqui, ó, cadê? Que é um motor de arranque. Olha aí, esse cara aqui. Esse problema, galera, ele é tão clássico, que ele já caiu em prova do ITA, que eu já vi. Ele já caiu em prova da AFA, da Academia da Força Aérea, que eu já vi também. E eu já vi caindo na prova de vestibular da UNB. Tá? Esse problema aqui ele é muito clássico. Vamos fazer? Quando os faróis de um automóvel são acesos, um amperímetro em série com os faróis indica 10 amperes. E um voltímetro em paralelo com os faróis indica 12 volts. Quando o motor de arranque é acionado, a leitura do amperímetro cai para 8 amperes
e a luz dos faróis fica mais fraca. Se a resistência interna da bateria é 0,05 ohms e a resistência interna do amperímetro é desprezível, determine a força eletromotriz da bateria e a corrente no motor de arranque quando os faróis são acesos. Então, são duas perguntas. Acho que eu tenho essa figurinha já copiada aqui. Essa aqui é a 50 e quanto, né? Cinquenta e quatro. Deixa eu ver se eu tenho. Bem. Então tá aí, ó. Então, inicialmente, galera, o motor de arranque está desligado, beleza? E os faróis estão ligados. O que isso quer dizer? Que essa chave aqui está fechada e a outra chave está aberta. Nesse momento, ele diz que o amperímetro está medindo 10 amperes, a leitura do amperímetro é 10 amperes, e ele fala que a leitura do voltímetro, cadê? É de 12 volts, beleza? E esse cara aqui está medindo 12 volts. Com essas informações, vocês conseguem calcular a resistência dos faróis. Beleza? Então, vamos fazer assim, por partes. Então, primeira parte, motor desligado. Depois a gente liga o motor e altera os valores. Então, motor desligado. Toda a diferença de potencial V emanada da bateria, ela vai chegar direto para os faróis, beleza? Porque está em paralelo. Então, eu já posso escrever que o V é igual a R vezes I, não posso? Sem problema algum. Sem problema algum. E aí a gente consegue substituir os valores que ele deu e falar o seguinte, olha, 12 volts é igual ao R, que eu não sei, vezes o 10. Certinho? Aí você chega à conclusão que o R vale 1,2 ohms. Pronto. Achei a resistência dos faróis. Você fala, pô, professor, mas por que você quer a resistência dos faróis? Cara, porque a resistência dos faróis é uma constante do problema. Não muda. Então, ela pode ser útil e vai ser útil. Porque, olha só, com isso aí, eu consigo achar, por exemplo, a força eletromotriz da bateria. Porque agora, galera, aplica a lei de Kirchhoff para esse circuito que está aí. Eu sei que a corrente elétrica ela vai girar no sentido agora horário, não é isso? E aí eu posso escrever que a força eletromotriz da bateria menos R vezes I menos R vezes I, tudo isso é igual a zero. Ok? Então vamos lá, vai ficar força eletromotriz menos R, olha aí, acabei de achar o R, 1,2 menos o R, que é 0,05 vezes 1,2 também. Tudo igual a zero. Pronto, então minha força eletromotriz é igual. Galera, 0,05 vezes 1,2 é 1,2? Não, é 10, né? Foi mal. É corrente. Dá 0,5. Aqui, cadê? Faltou 10 ali. 1,2 vezes 10 menos 0,05 vezes 10 igual a zero. Beleza? Então, 1,2 vezes 10 é 12. O outro dá 0,5, de maneira que tudo vai dar, então, 12,5. Volts. Acabamos de achar a força eletromotriz da bateria. Aí agora nós vamos ligar esse motor aí.
Então, com o motor ligado, o que vai acontecer, galera? Com o motor ligado, eu vou ter três coisas em paralelo. A bateria, o motor e os faróis. Beleza? Todos esses caras estarão ligados em paralelo. Então, o que a gente pode fazer aí com esse motor ligado? Eu conheço as informações do motor? Por exemplo, eu conheço a resistência interna do motor? Não, eu não conheço. Então, eu vou me favorecer dos dados do problema. Eu vou de novo aplicar a lei de Kirchhoff, só que apenas para a parte do circuito que eu conheço. Eu não vou passar pelo meio, porque no meio não tem informação nenhuma, certo? Só que quando o motor liga, galera, aí essa chave aqui, ó, essa chave aqui ela se abre, desculpa, essa chave aqui continua fechada, e essa chave aqui também se fecha. Tá bom? Nesse momento, eu vou trocar de cor só para não misturar. Ele fala que agora nós vamos ter uma corrente de 8 amperes, né? A corrente caiu, e faz sentido, né, ela ter caído. E ele fala mais alguma coisa? Não. Ele só fala que a corrente, a leitura do amperímetro cai para 8. E a luz fica mais fraca. Claro, a corrente caiu, né? Então, bora aplicar a lei de Kirchhoff para esse circuito agora. Só que agora você tem que tomar o seguinte cuidado. Existe a corrente que passa pela bateria. Existe uma corrente que passa pelos faróis. Eu vou chamar isso aqui de I1. Ok? E existe uma corrente, galera, que passa pelo motor. Que eu vou chamar de I2. Tá? Então, são três correntes diferentes. Então, cuidado. Lei de Kirchhoff. Força eletromotriz do gerador menos. Aí nós vamos lá para cima. Então, menos R vezes I1 menos R vezes I. Cuidado com essas correntes. São diferentes. Pronto, aí tá vendo como foi útil? Eu já tenho a força eletromotriz da bateria, 12,5, menos resistência dos faróis. Olha como foi útil. Eu tenho 1,2. Corrente, galera, ele falou agora que a corrente caiu para 8, não é isso? Então fica 1,2 vezes 8, menos a minha resistência interna, que é 0,05, vezes I, ok? Igual a zero. Igual a zero. Muito bem, agora é só organizar essa vida aí. Vai ficar 0,05 I igual a 8,2, 8 vezes 1,2 costuma dar, vou fazer aqui, 8 vezes 1,2 dá 9,6, menos 12,5 dá 2,9, tá? Esse aqui vai dar 2,9. Aí divide I é igual a 2,9 dividido por 0,05, 0,05 vai dar 58 amperes. Bom, se ele quer a corrente que passa pelo motor, ficou fácil, né? Eu sei que a corrente total da bateria ela vai se dividir entre a corrente dos faróis mais a corrente do motor. Aí a gente tem tudo, galera. Vai ficar assim, ó. 58 amperes vai ser igual aos 8 mais I2. Isso quer dizer, então, que a corrente do motor é 50. Bom, deixa eu só numerar aqui para quando vocês forem tentar refazer. Vou chamar esse aqui de 1. E esse cara aqui de 2.
Beleza? Vamos para os capacitores. Qual que era do capacitor que você tinha falado, Cintia? Era o 57, né? 55, 56, aqui, ó. 57. Então, olha aí. A chave S da figura é fechada no instante t igual a zero, fazendo com que um capacitor inicialmente descarregado, então ele está zerado de carga, de capacitância de 15 microfarads, comece a se carregar através de um resistor de resistência Rzão igual a 20 ohms. Em que instante a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é igual à diferença de potencial entre os terminais do resistor? Olha aí que beleza. Como é que a gente faz isso? 57, né? Primeiro, galera, como é que é a equação de carga de um capacitor? Acho que tem essa figurinha lá, hein? 54, 57. Tem não, né? A gente pega. Pronto. Então tá aí. Eu sei que a equação de carga do capacitor, ela vai ser em função do tempo, né? Eu já vou jogar ela aqui para vocês, ó. Q de T corresponde a carga total, que era isso, né? E vezes C, que multiplica 1 menos uma exponencial de menos T sobre a constante de tempo, RC. Beleza? Só que ele quer que você analise do ponto de vista da diferença de potencial. Ele falou assim, olha, quando que a diferença de potencial no resistor, então, a pergunta do cara é, quando que a diferença de potencial no resistor é igual à diferença de potencial no capacitor? É isso que ele quer. Beleza? Agora, como que eu calculo a diferença de potencial no capacitor? Porque no resistor é fácil, né, galera? No resistor é só você multiplicar R vezes I. Então, primeiro, se isso aqui é a carga, eu tenho que achar a corrente. A corrente você tem que derivar isso aí, não é isso? Então, a corrente, ó, se eu pegar dQ dt, isso vai dar o meu I de T. E quando você derivar isso, a primeira parte some, aí menos com menos vira mais. Isso vai dar, quando cair 1 sobre RC, vai cortar, né? Então vai ficar E sobre R elevado a menos T RC. Beleza? Essa é a nossa corrente elétrica. Bom, agora, vamos olhar para a diferença de potencial? Galera, a gente sabe que a diferença de potencial no capacitor, vou botar aqui, ó, o VR a gente sabe calcular, R vezes I. Mas o VC é a carga sobre a capacitância, certo? Então, se eu dividir ali, ó, Q de T e passar a capacitância para a esquerda, a gente fez isso na aula passada. Isso vai ficar apenas a força eletromotriz, 1 menos E elevado a menos T
RC. Beleza? E esse lado todinho aqui, ó, o lado esquerdo, ele corresponde à diferença de potencial em função do tempo. Então, V de T no capacitor, vou botar um Czinho aqui embaixo, é igual a força eletromotriz que multiplica 1 menos E elevado a menos T RC. Tá bom? Vou fechar essa equação aqui. Isso aqui é no capacitor. Agora, bora para o resistor. Eu sei que a equação do resistor está ali em cima. Só repetir ela aqui para a gente se organizar. A equação do resistor é R vezes I. Só que o resistor vai ficar assim, ó, V é igual a R vezes o I. E o I é força eletromotriz sobre R, que multiplica E elevado a menos T. RC. Certo, galera? Aqui não tem muito o que fazer, eu vou fechar esse aqui também. Pronto, eu já sei quem é a diferença de potencial na resistência, já sei quem é a diferença de potencial no capacitor. O que a gente faz agora? Iguala os dois, porque é isso que o problema pede. O problema pede, ó, em quanto tempo a diferença de potencial em função do tempo do capacitor é igual à diferença de potencial em função do tempo do resistor. Então a gente iguala os dois bichinhos aí, ó. Ficamos com força eletromotriz 1 menos E elevado menos TRC igual, aqui vai cortar, né? E elevado a menos T. Opa. RC. Certo, galera? Então, ó, morreu esse cara com esse cara. E aí a gente vai ficar com uma equação assim, ó. 1 menos E elevado a menos T RC é igual a E elevado a menos T sobre RC. Se eu passar essa exponencial para o lado de lá, ela vai somando. E ela vai somando com ela mesma. Então vai ficar 1 é igual a 1 é igual a 2 vezes, certo? A exponencial de menos T RC. Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí. Tá, como é que eu resolvo essa equação? Para resolver, eu preciso deixar primeiro a exponencial todinha isolada. Então, eu vou passar o 2 dividindo, e aí vai ficar assim, ó. Exponencial de menos T sobre RC tem que ser igual a 1 sobre 2. Certo, galera? Só que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Todo mundo de acordo? Aí, o que a gente faz agora? A gente tem que tirar o logaritmo, né? Para sumir com essa exponencial daí. Acho que dá espaço aqui. Então, vou fazer devagarzinho, tá? Vai ficar assim. Ln da exponencial de menos R menos T sobre RC é igual a Ln de 2 elevado a menos 1. Certo? Propriedade do logaritmo, galera. Desce a exponencial. Então, menos TRC vezes Ln de quem sobrou é igual a menos 1 vezes Ln de quem sobrou. Tá bom? Só que o Ln de E
é 1. Tá? Porque é o logaritmo de E na base E. Tá? Na base do número de Euler. Beleza? Então, esse menos com esse menos vai dar um mais, certo? Aí vai ficar assim, T sobre RC é igual a Ln de 2. E aí o T é igual, então, a RC Ln de 2. Pronto, tem que fazer a conta. Quanto que vale a resistência lá mesmo? 20 e 15. Vai ficar aqui, ó. 20 vezes 15 micro, então 10 a menos 6, vezes o Ln de 2. Vou fazer aqui rapidinho. 20 vezes 15, beleza, né? Vezes Ln de 2. Cadê o Ln aqui? 207,9. Isso? 208, né? Vai ficar 208. Aí, vezes 10 a menos 6, eu já vou botar aqui, ó, microsegundos. Pronto, aí a gente resolve o problema. Bem rápido, né? Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês terem uma visão geral. Tranquilo, Cíntia? E os demais também? Entenderam essa aí? Isso é boa, né? Nada. Dá tempo de mais uma? Dá, não dá? Deixa eu ver mais uma aqui. Vocês possam ter dificuldade. A grande dificuldade, galera, dessas questões é a interpretação. Viu? As contas, elas não são muito difíceis, não. Elas são até sossegadas. Por exemplo, vou fechar esse aqui, ó. Sessenta e três. Ele diz assim, no circuito, força eletromotriz é 1,2 kV, o capacitor é de 6,5 microfarads, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a 0,73 mega-ohms. O mega é 10 a sexta, tá? Com o capacitor C totalmente descarregado, a chave S é fechada bruscamente no instante t igual a 0. Determine para o instante t igual a 0 a corrente I1 no resistor 1, a corrente I2 no resistor 2 e a corrente I3 no resistor 3. Beleza, isso é a primeira pergunta. Depois ele quer que para um instante t muito longo, ou seja, praticamente infinito, ele quer as mesmas perguntas, né, quando a chave estava num tempo muito curto, e ele quer a diferença de potencial também no V2, beleza? Para t igual a 0 e para t tendendo a infinito. Cara, e aí o que a gente vai fazer então? Primeiro, no instante t igual a 0, galera, deixa eu pegar esse desenho aqui e ver se eu tenho. É esse aqui, né? Esse mesmo. Então, no instante t igual a 0, o que acontece? O capacitor, ele está descarregado. Se ele está descarregado,
quanto que vale a diferença de potencial dele? É zero. Então, no instante t igual a zero, por isso que ele foi muito específico. No instante t igual a zero, é como se esse capacitor aí, ele não existisse. Beleza? A corrente passa por ali, galera, como se nada tivesse acontecendo. No instante t igual a zero. Por quê? Porque no instante seguinte, o capacitor já começa a acumular carga. Aí ele vai ter uma diferença de potencial e aí vai gerar uma outra corrente, um outro sistema. Então, vamos separar aqui por partes. No instante t igual a zero, é como se esse capacitor não existisse. Como esses resistores são todos iguais, todos eles valem o mesmo valor, eu vou chamar todo mundo de R, beleza? Ao invés de R1, R2, R3, eu chamo todo mundo de R. Todo mundo. Todo mundo é igual mesmo? Que aí facilita a nossa vida. Então tá. Nesse momento, então, o que vai acontecer? Se a gente fizer assim, ó, acho que fica mais fácil. A corrente que passa por aqui, eu vou chamar de I. A corrente que passa por aqui também vai ser I. Por quê? Porque os dois resistores são idênticos. Isso me força, galera, a falar que a corrente que passa aqui é igual a 2I. Beleza? Então, se a gente aplica a lei de Kirchhoff, por exemplo, para esta malha aqui, ó, deixa eu especificar. Só essa, a gente vai ter o seguinte: força eletromotriz menos R, vou chamar de R, né? Então, R vezes 2I menos R vezes I igual a zero. Beleza? Então, vai ficar 3RI é igual a força eletromotriz, de modo que I, então, é igual a força eletromotriz sobre 3R. Tem que fazer a continha. A força eletromotriz era quanto mesmo? 1,2 kg e a resistência é 0,73. Então vai ficar assim, ó. 1,2 kV dividido por 3 vezes 0,73 vezes 10 a sexta, que é mega ohm. Vamos lá. Bom, dividindo, galera, isso aqui vai dar 5,5 vezes 10 a menos 3 amperes. Tá, então que corrente é essa? Essa aí é a corrente que passa pelo R2 e que passa pelo R3, né? Então essa aí é o que ele chamou de I2 e I3 que ele pede. Então o I2, vou botar aqui no cantinho, esse é o I2 e I3. Agora, quem seria o I1? O I1 seria o dobro disso, né? Então o I1 vai ser 2 vezes 5,5 vezes 10 a menos 3. Então, o I1, ele vai ser 1,1. Se tu multiplicar os dois, dá 11, né, galera? Só que aí anda com a vírgula, vai dar 1,1, 10 a menos 2 amperes. Pronto. Esse é no T igual a zero. Fizemos tudo o que ele quis. Agora, vamos fazer o T indo para infinito.
Aí é o seguinte, quando o tempo vai para muito, 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 muito longe, o que acontece? A gente espera que o capacitor ele se torne completamente carregado, certo, galera? Só que se o capacitor estiver completamente carregado, ele não deixa mais passar corrente por ele. Isso quer dizer que nesse momento, onde tem capacitor, eu vou... Cara, eu vou botar esse desenho de novo para não ter que estragar aquele ali, tá? É esse aqui. Onde tem capacitor, não tem mais corrente. Por quê? Porque esperamos tempo demais, o capacitor se carregou completamente, e o meu circuito, ele agora é somente isso aqui, ó. Ou seja, a corrente que passa por aqui é I, a corrente que passa por aqui é I, e a corrente que passa por aqui é zero. Beleza? Aí ficou moleza, né? Vou até fazer rapidão aqui, ó. Eu sei, então, que a força eletromotriz, nesse caso, vai ser igual a 2 vezes a resistência, porque é R1 mais R1, vezes I, né? Então, essa corrente agora vai ser a força eletromotriz sobre 2R. Isso vai dar, então, 1,2 vezes 10 ao cubo sobre 2 vezes 0,73 10 a sexta. Beleza. Isso vai dar... Deixa eu fazer um pouquinho. 0,82 10 menos 3 ou 8,2 vezes 10 a menos 4, não é isso? 10. Pronto. Respondendo tudo. Certinho, galera? Alguma dúvida? Assim que eu conseguir terminar de digitar a provinha de vocês, eu posto. Aí eu aviso vocês, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Prontinho.